Fala galera, beleza? Eu sou Thiago Pinheiro. Eu sou André Guerra. E nós somos Virado no Jiraya. Esse é um podcast que está saindo aqui no hashtag 15 do interior de São Paulo, direto de Tatuí. Primeiro episódio hoje, temos muita expectativa para ver o que a gente vai falar. Na verdade, não preparou nada. A gente... Como sempre. Mas a gente vai fazer algo muito legal hoje. Nós vamos falar hoje sobre Gênesis, capítulo 1. Por que Gênesis? Por que Gênesis, Thiago? Cara, Gênesis é o início de tudo, né, meu? É o início do podcast. Exato, como é que ele começou. Vamos contar um pouco da nossa história? Seria legal. Fala aí, então, como começou pra você, a sua perspectiva, e depois eu falo a minha também. Cara, é inevitável não falar o cara, que é um cara que meio que me deu um start, que é o Pablo Marçal e Joel J. Eu comecei a ouvir o podcast do Joel J e eu achei puta sacada interessante do cara, meu. Ele contar a experiência dele, trazer a galera para compartilhar um pouco da rotina da vida, um pouco daqueles meios de sucesso que tiveram. E aí eu comentei contigo. Sim, puta, vamos ouvir lá o podcast do cara, achei legal. Mas você gostou dele, do material, do conteúdo dele, ou você gostou do formato podcast? Gostei do formato. Tá. Eu achei um formato bem descontraído, não era um negócio muito mecânico, igual, por exemplo, na televisão, que Sim. A gente às vezes até vê alguns vídeos pela internet. Era algo descontraído, sem aquela preocupação, sem aquele peso da barra de falar assim, cara, eu tenho que falar muito certinho, eu tenho que usar palavras difíceis. Não, um bate-papo, legal. Pode crer, muito massa. Eu na verdade também sou um consumidor de podcast, eu escuto já há um bom tempo. Então até os mais conhecidos, né, o Flow Podcast, o Podpah que veio depois, também escuto. Muito legal, né? Escuto alguns também com segmentos, né, então conteúdo cristão, conteúdo de empreendedorismo e todos os outros. Daí quando a gente conversou, eu lembro que você comentou, eu também já ouvi alguns deles, alguns outros não ouvi, comecei a ouvir depois, eu gostei bastante também. E daí surgiu a ideia, né, da gente começar um podcast. É inevitável dizer que nós trabalhamos juntos, tá, galera? A gente estava indo de uma cidade para outra. Tá, beleza, vamos montar o podcast. Top. Qual vai ser o nome? A gente pensou em todos os nomes possíveis, né? Pé na jaca. Pé na jaca. Eu lembro de um outro também que ficou bom, que a gente gostou. Foi como era do tubarão? Era... Golfinho Shark. A gente pensou todos os nomes prováveis, só que acabou que não, porque todos que a gente pensava já existiam. Você vê como o segmento podcast hoje, o formato, na verdade, né? Ele tá sendo bem assim, abrangente. Então, sim, bastante gente seguindo, né? Mas vamos falar aí quais foram os nomes que a gente colocou. Eu acho que seria legal começar com eles. Vem que tem! Vem que tem! Esse foi o primeiro que você falou. É verdade. Só que você tava botando fé nele, eu não botei muita fé. Você jogou uma bola de água fria no Vem que tem. Não, depois a gente deixa pras pessoas que vão estar ouvindo aí. Isso aí. Opine, era melhor Vem que tem ou era melhor Virado no Jiraya? Vem que tem nome de banda de pagode. Na verdade, o Virado no Jiraya foi depois de uns 2-3 dias que a gente começou a falar de nomes. Até porque a gente falou assim, vamos gravar sem nome. Sem nome. Era o BlaBlaCar. Blá, 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 blá. Blá, 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 foi. Aí depois eu ouvi o podcast do Joel J com o Caio Carneiro. Aí ele falou assim, a gente podia pegar um dia e falar só de groselha, groselhando. Eu falei, vamos fazer o groselhando. Também. Tinha também o groselhando. Tinha tudo, mano. Mas a gente pegou uns nomes muito legais. Cara, eu gostei de vários, mas ao mesmo tempo, ou alguns já existiam e outros a gente achou melhor não arriscar, porque até mesmo por questão de direitos autorais. Então eu acho que foi o único que a gente achou que tinha muito a ver com a gente e ao mesmo tempo também cabia aí dentro do que a gente vai estar falando aí durante todo esse tempo aí dos episódios e por aí vai. Agora, cara, o que é interessante? Por que Virado no Jiraya? Eu gostava do Jasper e do He-Man. Então, mas a piada foi essa. Para começar a contar para vocês, eu vou aproveitar. A esposa do Thiago, ela tá aqui atrás das câmeras, e a gente fez investimento para poder gravar, né? Então a gente investiu em alguns equipamentos, alguns eu já tinha, porque eu já tenho algum trabalho com audiovisual. E daí a primeira coisa que o Thiago comprou foi bonequinho para fazer decoração, no qual não tá aqui hoje, porque ele esqueceu. Só que ele gastou, você quer falar o valor ou você não vai falar? Puta, cara, você vai fazer isso, eu vou ficar no mínimo uma semana ou mais sem deitar na cama. Porque eu tô devendo algumas coisas. Exato, eu tô devendo algumas coisas pra ela hoje. Tanto que hoje, quando nós fomos lá na casa de material de construção,
Falei, puta, eu vou dar uma surpreendida, né, cara? Eu vou comprar uma escada. Eu fiquei orgulhoso de você. Eu fiquei orgulhoso. Porque eu lembro, mês passado, você falar que ela tava querendo a escada. Aí eu falei, olha só, o Thiago lembrou, vai trazer a escada. Eu lembrei, porque assim, vai ser uma prática pra ela, mano. Ela quer limpar a parte superior do closet, pronto. Mas qual que foi a reação? Então, velho, a reação foi frustrante pra mim. Porque eu falei, amor, eu comprei um negócio pra você. Ah, sério? O que foi? Uma escada. Olha que presentão. Ela falou assim, nossa, eu achei que era meu aspirador de pó. Ai, que presentão, hein? Que presentão. Agora, cara, a gente começou a montar o podcast, nós íamos montar em outro lugar. Sim. Em outro lugar, na verdade, Sim. né? Você lembra onde era? Sim, eu lembro. Na verdade, tem um espaço, né? Na verdade, onde que de um amigo meu. E daí ele tinha um espaço no qual ele ia alugar pra gente, né? E a gente ia estar utilizando. Só que daí acabou que eu estava fazendo mudança e acabei achando uma casa com um espaço legal e com um quarto no qual eu já queria montar um estúdiozinho. André, vou falar a verdade, você esperou esse tempo todo pra poder virar o cartão Black pra gente ir lá e torrar tudo na Santa Efigênia. Então você enrolou uns 20 dias, 30 Caramba, dias. a gente enrolou pra caramba mesmo. Na verdade era pra ter começado no início desse ano esse podcast. Verdade. Olha, estamos agora em junho. Puta, estamos no meio do ano já, cara. E aí a gente começou a fazer o... Na verdade, a gente chegou um dia e falou, já deu time. Hoje. Vamos resolver agora, Sim. é hoje. Precisa resolver, vamos lá e tudo mais. Só que aí, antes de irmos para Santa Efigênia, comprar os equipamentos, a gente decidiu alguma coisa dentro do espaço. Quando a gente fez a casa aqui, que diga-se de passagem, uma casa muito boa, quartinho reservado e tal, muito bacana. E a gente fez uma decoração diferente. Que é isso aqui, galera. Fala pra gente o que foi isso aqui, André. Isso aqui foi um papel de parede líquido. É uma empresa aqui na cidade, se chama Ecodecor, e eles fazem papel de parede líquido. Eu achei sensacional o produto e tem diversos benefícios nos quais eu achei interessante. Primeiro que eles fazem a aplicação rapidamente. Legal, em poucas horas aí eles aplicam a parede toda mesmo, né? E fica essa... na verdade, sim, são vários modelos que eles têm, várias colorações e várias também... como que eu posso dizer? Eu perdi até a palavra agora. São esses exatamente, aqui, né? Obrigado. São várias texturas. Isso. São várias texturas. E a gente escolheu essa, que na verdade é um preto com diversos acabamentos assim que trazem uma coloração, né? A gente ficou ontem aqui à noite, né? Já tava a gente tava com sono, viajando, né? Parecia uma galáxia. Nossa, ficou muito legal, cara. Isso é bacana. E a parede precisa estar pronta para os caras fazerem isso aqui? Como é que é? Na verdade, assim, o que eles nos foi passado é que, independente de como tivesse a parede, se ele quisesse pintar, a gente poderia pintar, eles aplicavam por cima, ou também, senão, não haveria problema. O que acontece que é muito legal é que não perde a pintura aqui que foi colocado por cima. O cara né? consegue tirar isso aqui Ele depois? vai tirar isso daqui, ele pode remover e aplicar em outra parede depois. Cara, sensacional. Isso que eu achei e ele encontra isso sensacional. aqui aonde? Em Tatuí? Então, é Ecodecor Tatuí, eles têm lá no Instagram, vocês podem procurar. Pode falar com a Giovana e com o Júnior, que é uma pessoa muito bacana, eles são muito bons de negócios também. Poxa, então aí, pessoal, Ecodecor, um oferecimento aqui do podcast. Virado no girar. Isso aí, bacana. Mas pra continuando, caramba. e daí? E daí a gente começou, você manjava pra caramba já de podcast, né? De como que ia cara, fazer. Eu curto bastante. Eu sou muito consumidor de podcast, porque eu sou representante comercial, então eu me desloco de cidade em cidade. Cara, 1 hora, 2 horas, 3 horas no carro dirigindo, e aí podcast. Podcast. Sim. Gosto muito do podcast do Primo Rico, gosto muito do Sócio, TitiCast, eu também acho sensacional. E, pô, isso é uma baita evolução, porque você vai alimentando tua mente, Sim. Você vai trabalhando lá... Exercitando, né? Exato, você vai se exercitando, vai melhorando muita coisa, você fala, cara, isso aqui eu posso pegar pra mim. Isso aqui é legal. Pô, isso aqui pra mim não serve nesse momento. E eu falei, cara, por que não? Se esse trabalho ajuda tantas pessoas... Por que não criar um podcast no nosso hashtag 15, que era para ser hashtag 15, não é isso? Tinha um nome também, né, que ia falar 015. 015. Para mostrar que nós somos aqui no interior. Por que não criar um podcast aqui no interior para ajudar as pessoas com esse conteúdo? A gente vai falar de um monte de coisa aqui, né, meu? Sim. Até porque uma coisa o que me atraiu é porque assim, a gente passa o dia inteiro, então, trabalhando, né, e
como você mesmo falou, você é representante comercial, eu também trabalho na supervisão aí de algumas lojas. E através desse tempo que a gente tá aí, a gente não consegue, às vezes, ter um momento assim Verdade. pra falar bobagem, falar groselha, mas ao mesmo tempo falar coisas com conteúdo. Sim. Que a gente possa estar crescendo, que a gente possa estar sendo edificado. É que o groselhando é legal, né? Mas quando você começa a jogar papo fora, tem muita coisa que às vezes serve. Isso é verdade, cara. Então, claro que quando a gente anda com pessoas que agregam, que acrescentam, né? Então, mesmo quando a gente tá jogando papo fora, o papo furado, ainda tem algo que a gente pode estar extraindo aí. Que é isso que... Essa que foi a ideia, né? Daí a gente concordou junto nisso. Daí a gente preparou então a sala. Na verdade, preparamos ela ontem à noite. É verdade. Preparamos ontem à noite, passamos fome aqui, comemos uma pizza depois, mas... Não, vocês fizeram eu passar fome, né, velho? Eu já cheguei aqui pedindo comida, gente. Vamos pedir comida. Vocês enrolaram até as 10 da noite. Pra pedir a pizza. Pedir a pizza. Mas isso é culpa da grávida. Culpa Verdade, da gravidinha. a Gabi demorou pra Vai pedir, jogar na cara. cabeça. Mas e qual que é a expectativa que você tem desse podcast? O que você Cara, almeja com o podcast? O primeiro ponto que eu enxergo no podcast é ajudar pessoas. Eu quero ajudar pessoas. Eu quero, da forma do nosso trabalho, aquilo que a gente vive, a nossa experiência com Deus. Quando eu falo experiência com Deus, eu não quero falar de religião, católico, cristão, umbanda, não é isso. É aquilo que você entende que é Deus para você. Mas eu quero, através das nossas experiências, dos convidados que nós vamos trazer aqui, que as pessoas absorvam um conteúdo de qualidade, que absorvam um conteúdo que de fato faça diferença na vida dessas pessoas. Como esses outros podcasts que existem fez na minha e fez na tua. Sim. Eu acho que esse é o principal fator que eu quero hoje. Tanto que a gente se dispõe de tempo, que eu acho que esse tempo aqui é tão da hora a gente ficar trocando ideia, que não é um trabalho. Eu não vejo isso como um trabalho. É algo prazeroso de ser feito. Verdade. Quando você encontra prazer naquilo que você está fazendo, você não trabalha, você apenas desfruta. Cara, esse lance de trabalho, o Paulo diz assim que trabalho é castigo. Você fala, pô, trabalho é castigo? Vou trabalhar para ganhar meu pão e tal, mas se nós formos olhar a luz da palavra lá atrás, quando Adão e Eva saíram do jardim, o trabalho virou castigo, de fato. Sim. Eles não precisavam trabalhar, mas por conta do pecado, agora estão tendo que trabalhar. E eu não vejo isso como um trabalho, eu vejo isso como algo muito legal. Bacana, as nossas esposas aqui compartilhando, meus filhos lá em cima, destruindo tua casa, que você nem sabe o que está acontecendo lá em cima. Aliás, eu queria até contar uma coisa aqui que você não está sabendo ainda. Mas eu subi lá agora com ele falou assim, eu falei que ia ter um salgadinho para ele, e daí eu subi com ele falou para mim assim agora lá. O Ceni tá aqui, ele já abriu, já estava aberto o salgadinho já. Eu achei fenomenal isso. Certeza que esse foi o Miguel. Eu achei fenomenal isso. Falei, isso aí, mete bronca, come aí. Vai lá, ferinha. Ai, que esse menino é top, demais. Cara. Poxa, esse lance do podcast, a gente pretende trazer algumas pessoas para contar a parte boa e a parte ruim. Porque quando a gente fala, de repente, do mundo do empreendedor, todo mundo só vê quem deu certo. Os caras vão falar de Flávio Augusto, de Pablo Marçal, de Wendel Carvalho, a galera que deu certo. Sim. Até outros empresários anônimos que não aparecem, que estão por trás dos bastidores. Mas é aquele que deu errado, cara. Onde será que o cara errou? Onde será que aconteceu um problema que de repente ele desanimou, ele criou uma crença que eu nasci para ser funcionário, eu não quero nunca ter um negócio, eu quero ficar lá dentro. Então eu quero poder ajudar esses caras, nós, na realidade. Mas sabe o que eu acho interessante? Acho que até a gente estava compartilhando isso daí nessa semana, que é uma coisa que tem me chamado a atenção, é que assim, quando a gente fala alguém que deu certo, a gente sempre pensa no milhão, no bilhão. Exato. A gente nunca pensa assim em menores proporções, mas é que ainda assim há um sucesso dentro do ciclo que ele estava convivendo. Então, eu, por exemplo, eu vejo você como um cara de sucesso. Obrigado. Tudo que você tem mostrado aqui, na operação que nós temos aqui, e eu vejo você um cara de sucesso. Eu vejo um cara aqui super desenrolado. Aliás, até a gente vai falar muito sobre isso, né? A pessoa ser desenrolada, ser bem resolvida. E isso chama muita atenção. Porque no dia a dia mesmo, em situações, eu acho que falando de cidadão médio, né? Que tem até esse jargão de cidadão médio. O cara que até como você comentou, assalariado, um cara que às vezes trabalha em alguma empresa, é funcionário, mas ele tem pessoas ali que são referência para ele. Sim. Então ele olha assim, e não precisa ser o bilionário. Porque tem algo que atrai e vai fazer com que ele cresça também, né? Então quando ele tem esse start, aí ele começa a virar a chave. Cara, eu acho que hoje eu vejo o sucesso um pouco diferente do que eu via anos atrás. Muito franco em dizer que, para mim, sucesso anos atrás
era de fato ter uma conta que o meu CPF eu confundia com saldo. Para mim, sucesso era isso. Era ser o milionário, era ser o multimilionário da coisa. Mas eu percebo que não é, cara. Ao longo do tempo, sucesso para mim hoje é poder ter um tempo agradável com os meus filhos, é poder ter um bom diálogo com a minha esposa, é poder almoçar com os meus filhos. Esse dia eu compartilhei contigo, eu tive o privilégio de tomar café com os meus filhos e com a minha esposa, tive o privilégio de poder almoçar com eles. Isso faz toda a diferença. Porque nós, seres humanos, a gente se preocupa muito com aquilo que nós não temos. E a gente esquece de agradecer, cara, que todo dia você tem uma vida de sucesso. Sim. Só o fato de você acordar com disposição, com determinação, com garra, você tem uma vida de sucesso. Talvez você não alcançou aquilo que você quer. E aí, esses dias eu ouvi um cara dizer assim, por que todo mundo tem que ser nota 10? Então eu desencanei dessa parada. Eu tenho que ser milionário, tenho que ser milionário, tenho que ser milionário, tenho que ser 10, tem que ser 10, tem que ser 10. Eu não sou um cara que sou excelente em muita coisa. Mas eu sou bom em muita coisa. Então eu comecei a me contentar com isso. Claro, sempre tentando se destacar, mas eu quero ser bom em tudo que eu faço. Mas não preciso ser o melhor. Eu quero competir com o melhor, para que o melhor me dê uma referência para mim chegar perto do cara. Mas eu não quero viver aquela cena, cara, tem que fazer, tem que melhorar, tem que melhorar. Que vira um peso, vira cara, um fardo. Vira um peso, isso exatamente. Vira um peso. E aí quando isso vira um peso, tira a leveza, cara, de você fazer as coisas. Sim. Tanta gente que está passando cada situação difícil, né? Ainda mais esse momento que o nosso país está vivendo. E isso ensinou muito a gente a compartilhar os bons momentos e agradecer por aquilo que tem. Aquilo que não tem, Papai do céu, saúde, o restante eu vou correr atrás. O que depender de mim, essa é a minha parte, eu preciso fazer. Mas sabe que alguns anos atrás eu aprendi que nós temos 5 prioridades na nossa vida. Então a primeira delas é Deus, é o nosso relacionamento com Deus. Legal. Então, a partir do nosso relacionamento com Deus, ele vai reger todos os outros relacionamentos. Então, como você me falou, eu também não tenho essa prática de falar de religião, mas é falar do relacionamento que eu tenho com Deus, e ele transforma o relacionamento com a minha esposa, o relacionamento com a minha família, com os meus amigos, no trabalho. O segundo é o nosso casamento. Então, é a pessoa no qual nós nos tornamos uma só carne. Então, eu e minha esposa hoje somos um. Então, eu tenho que viver minha vida para poder cuidar dela, para poder dar o melhor para ela, cara. Trazer para ela o melhor. A terceira prioridade são os filhos. Tem gente que coloca os filhos até na frente da esposa, mas tá errado. Primeiro é a esposa. Até porque os filhos vão crescer, eles vão ter a sua esposa, vão ter o seu marido, se for uma mulher, ou tanto faz assim dentro desse relacionamento. Mas dentro desse relacionamento, o terceiro, então, são os filhos. Então, você vai ter a prioridade dos seus filhos. O quarto, daí, seria o seu emprego, o seu trabalho, onde que você traz o pão para a sua mesa. Então, vai trazer para a condição, e até mesmo tem essa condição de... O trabalho, ele dignifica o homem, né? Ele traz algo para o homem. E, por fim, daí é o ministério. Daí é o que a gente rege para o próximo. Então, dentro dessas 5, quando elas são muito bem resolvidas, a nossa vida ela vai ser bem resolvida e vai ser uma vida de sucesso. Então, eu não preciso ser milionário, e não que eu não queira ser também, e não que eu não queira. Dinheiro não é ruim, não velho. É ruim. Não que eu não queira, que eu não queira ser milionário. Porém, o sucesso ele não tem a ver só com dinheiro. É isso aí. O pessoal fala que existe uma crença limitante, né, meu? De falar que, puta, dinheiro é do demônio, dinheiro não é de Deus, dinheiro não traz felicidade. Cara, ele pode até não trazer felicidade para alguns pontos, mas ele tira muita tristeza. Isso é muito bom. Porque pensa só. Aqui, ó, raciocina comigo. Você tem grana hoje e aí você tá afim de comer uma carne diferente. O dinheiro pode te proporcionar. Claro. Você quer levar seu filho num parque, você quer levar seu filho numa academia, sei lá, fazer alguma coisa. Se você não tiver grana, você não consegue fazer. Como que você vai ajudar as pessoas se você não tem grana? E acho até um pouco de religiosidade dizer que dinheiro não é de Deus. Cara, foi Deus que criou. Se não é dele... Porque eu penso comigo que é o seguinte... Até porque ele é o dono, né? Ele é o dono. Ele é o criador. Ele é o cara. O restante é cópia. Então, quem copia não tem autoralidade de fazer absolutamente nada. Se Deus fez e eu me considero filho dele, por que eu não vou usar?
Isso é muito bom. Precisa absorver Eu nunca, isso tinha aí. eu nunca tinha ouvido essa frase, que tipo, o dinheiro não traz felicidade, mas ele tira muita tristeza. Muita tristeza. É muito bom. Cara, você fala assim, ó. Algumas mulheres até brincam, né? Sua mulher tá meio pra baixo e tal. Pega a patroa, leva na clínica de estética, dá um talento, arruma uma funilaria, como a gente brinca, né? Vai lá, faz o cabelo, faz a unha. Cara, isso melhora a autoestima. Claro. Vai na boa academia, vê mulheres bonitas e vai numa loja e tal. Pode ser que não traga felicidade pra ela, mas naquele momento ela vai se sentir melhor. Sim. É igual a gente. Você vai lá, faz a barba. Eu não tenho uma barba bonita igual a tua, né, meu? Aliás, tem que fazer passar a barba. algumas Era pra ter paradas feito a aqui, mas não barba, nasce, cuidar velho. do cabelo, a gente é largado demais. O cabelo, a gente ia cortar A hoje, gente não é deu muito certo, largado. né? Mas tentamos cortar o cabelo hoje e não conseguimos. Eu tô de prova também, testemunha, que o Thiago queria cortar também, né, Thiago? Verdade. Eu até meti um boné aqui, ó. O que eu sou contra das pessoas que estão querendo correr atrás e tal são os acomodados. Que a gente até tem um jargão nosso, né? Que é os... Mais de um, né? Mais de um. Faixa branca. E barriga verde. Barriga verde, é ótimo. É aquele cara que parece que não vai amadurecer nunca. Que nunca vai ser da faixa branca. Poxa vida, né, meu? O cara sabe que tem oportunidade de se dedicar. Mas não, pra ele dali tá bom. Mas contrapartida, de repente, tipo, o cara tá legal, velho. De repente, tipo, o cara é feliz naquilo que ele faz. E tá tudo bem. Tem da simplicidade que ele Sim, tem, tá tudo bem. tá tudo bem. Puta, tá legal pra caramba. Eu tive uma experiência no final de ano, visitar meus avós, minha avó, na verdade, que meu avô já é falecido, e meus pais têm alguns irmãos que vivem da roça. Cara, uma simplicidade a galera, mas você precisa de ver a alegria desses caras. Na simplicidade, são muito felizes e posso dizer que, de repente, até mais felizes do que alguns paulistanos ou de alguma cidade grande. Alimentação melhor, tudo melhor. Por que não? Captar essa felicidade e colocar aquilo que eu acho bom, porque eu particularmente tenho um conceito comigo. Algumas pessoas podem dizer que é egoísta, ou que seja lá como for. Mas é meu, eu sou livre e quem não gostar, infelizmente, não tem o que fazer. Não tem que fazer. É uma frase de Harvey Specter, que numa série dele, Suits, que ele olha pro jovenzinho lá, o Mike, não é isso? Mike Ross. Mike Ross. E ele fala, cara, a vida é assim, mas eu gosto dela assim. Então, eu, Thiago Pinheiro, trabalho para que ela fique assim. Eu gosto de comer bem, eu gosto de, sempre que possível, proporcionar algo diferente para minha família. E eu vejo que cada dia que passa é um degrau. É um degrau que vem acontecendo, é uma conquista que vem acontecendo, é ver o sorriso dos meus filhos, é ver a alegria da minha esposa. Então, esses são um dos principais motivos que me alavanca de manhã, que me faz acordar de manhã como um leão faminto de falar, cara, é hoje, eu vou matar um por dia e se tiver dois eu vou entrar com ele na briga pela minha família. Mas isso daí é sobre aonde você aplica valor para as coisas. A gente que trabalha com vendas, então a gente vê que a gente trabalha com preço, produto e o valor no qual se aplica. A gente, antes de apresentar qualquer coisa e o preço final, a gente aplica o valor no qual vai agregar pro cliente. Verdade. E transferindo esse exemplo para o que você estava falando, percebo que muitas das vezes ele encontra valor em coisas que para mim são fúteis. Sim. A gente estava conversando esses dias, né? Que a gente tem um amigo que ele fez uma compra de algo que eu falei assim, meu Deus, ele pagou tanto nisso. Eu falei assim, eu não pago R$50. Para mim é caro. R$50 e R$50. Mas é a felicidade do cara, né? Mas é a felicidade do cara. São valores muito diferentes. O que eu acho que diferencia hoje, voltando ao nosso início de tudo, nós somos lá na Santa Efigênia e cotamos alguns lugares e a gente acabou definindo alguns lugares pelo relacionamento. Sim. Às vezes não é mais o preço. O preço se tornou equivalente, mas e aí? Como é que vai fazer agora? O relacionamento. O melhor atendimento, o melhor bate-papo, o melhor cara que foi carismático, que conseguiu compreender a minha necessidade, alinhou a expectativa e colocou o negócio para rodar. E ele faz com que as pessoas voltem. Essa é a parte da hora. A gente faz, porque se com o futuro a gente for investir em mais, a gente vai voltar no mesmo lugar. Porque a gente sabe que o cara é bom, o cara é bom de negócio, a gente vai conversar com ele, ele vai fazer o melhor negócio pra gente. Eu achei sensacional. E você vê que bacana, né, meu?
Tem uns conversinhas, né? Porque, por exemplo, a gente nunca tinha gravado podcast. Realmente, vamos dar um abraço pro jovem que nos atendeu no meio da rua, que ele falou assim, qual é o podcast de vocês? A gente falou, Virado no Jiraya. Aí ele falou assim, eu já assisti, mas esse é o primeiro. Não deu tempo pra assistir ainda. A não ser que ele faça a viagem no futuro, né? Ele faça... Puta. Ele consiga viajar ao futuro. Cara, foi muito legal isso. Muito da hora. A parte... Eu ri tanto por dentro na hora que eu não queria demonstrar pra ele, né, meu? Eu falei, pô, legal, cara, que você assistiu, né? Cair na vibe do cara. Aí quando nós entramos na loja, o cara falou, tá montando estúdio, queria isso e tal. O cara falou, pra que é o estúdio? É música? Não, cara, é um estúdio de podcast. Meu, o cara virou uma flor. Puta, legal pra caramba. Eu sou do grupo da galera do pagode, a gente tá indo pra Brasília fazer um podcast com um amigo. Eu falei, cara, estamos no caminho certo. Sim. Saindo um pouco fora da manada e vindo para algo novo. Eu acredito que ainda seja algo novo, embora tenha muito certeza, podcast aí. Mas eu vejo que tem um negócio muito mais selecionado, mais eletizado também. Sim. E a gente quer trazer aí um conteúdo legal para todas as classes. Mas é a forma também como hoje a gente consome entretenimento. Sim. Eu por conhecer você, eu sei que você não assiste televisão assim como eu. Eu não assisto TV. Eu não assisto TV aberta. então não sei o que acontece, não sei o que passa. Mas também é uma opção. É uma opção minha e não é nem forçada. É porque eu parei de assistir já faz uns anos e a minha maneira de consumir realmente é YouTube, aí é os canais de entretenimento Netflix, as plataformas, né? E fica no celular. Então, cara, isso ele mudou bastante, né? Então o podcast, ele segmento hoje fortaleceu até por causa disso mesmo. Tem muita gente migrando, né? Saindo da TV para a internet. Sim, eu acredito que num médio espaço de tempo, talvez um longo espaço de tempo, a televisão aberta não vai mais existir. Porque imagine só, vamos falar 20, 30 anos atrás, meu pai tinha aquela televisão de tubo, daí eu ouvia muito rádio, assistia jogo pelo rádio, se liga. Ouvia lá o rádio para assistir o jogo de futebol e tal e tudo mais. Aí vinha para televisão. A nossa geração já está indo para o canal fechado e, de repente, nem assiste mais os canais tradicionais. Sim. Já é a era de internet, tal, coisa parecida. Os meus filhos, imagina, mas nem olha mais, cara. Se você não limitar ali tempo, é com a telinha na mão direto. Vendo exatamente o conteúdo que nós estamos fazendo, outras pessoas estão fazendo, que agrada aquele tipo de nicho, que é as crianças e tal. Imagina daqui 10 anos. 20 anos, como é que vai ser isso aí? Seu bebê que tá para vir agora. Sim. Imagina. Eu fui da época que eu vi ainda o Pica-Pau. Aliás, a gente temos um bordão, né? Hoje não tem mais, cara. Chaves, meu filho não sabe o que é Chaves. Talvez ainda saiba, deve ter assistido alguns capítulos. Mas não tem. Chapolin Colorado. Sim. Pernalonga. Cara, sai de qual época de desenho? Por que a gente entrou nesse assunto? Cara, a gente já conversou sobre isso. Eu lembro que a gente já conversou sobre isso. Eu lembro que na minha infância eu assisti todos esses desenhos que você citou, mas um que eu gostava muito era Dragon Ball. Eu gostava muito de Dragon Ball Z. Assisti também Super Campeões, que era um desenho de futebol, porque minha adolescência eu jogava futebol, então assistia muito Super Campeões. Cara, você é mais velho que eu, então eu não peguei essa época aí. O cabelo branco tá aparecendo, tá brilhando aí já. Tá? Não é, cara, aqui eu tava mexendo com as coisas lá esses dias em casa. Você vai fazer o blindado, né? Ah, é? A gente combinou. Cara, você viu o cabelo legal? Quando a gente bater 15 milhões de visualizações, o Thiago vai fazer blindado no... E vou trabalhar com ele, hein? Aí eu quero ver. Eu gostava muito do Jaspion, Jiraya, mas você sabe Changeman. O nome chegou por causa disso. Porque eu lembro que você me perguntou quais eram os desenhos, eu comentei sobre isso, você falou da Jaspion, Jiraya. Daí eu que falei assim, cara, virado no Jiraya. Não, foi uma sacada, velho. Aí você falou assim, não. Aí você falou assim, peraí. Porque pensa só, por que virado no Jiraya? Lembra a nossa infância, não sei se você chegava a assistir o Jiraya e tal. Sim, eu assisti. Eu gostava do Jaspion, depois veio os Thundercats, daí He-Man. Então, quando eu lembro virado no Jiraya, eu trago aquele lude da minha infância, que eu achava muito legal, sentar lá e ficar assistindo esses desenhos, e era sempre repetido, porque não tinha mais capítulo novo. Sim. Falar, caramba, virado no Jiraya, cara, eu tô voltando na minha infância,
E esse podcast vai ser divertido, vai ser infantil, vai ser legal, tem tudo a ver. Mas o significado de virada no Jiraya até não tem a ver com diversão, tem a ver com a pessoa que ela fica enraivecida, fica brava. É porque eu acho que quando você se ira com a sua situação, ela te leva a sair de uma zona de conforto. Poxa, você tá lá gordinho, acima do peso, embora a galera da edição tire aqui essa pochetezinha, ela não é minha, ela tá aqui provisoriamente, já vai sair daqui. E aí você fala, caramba, cara, não tá legal. Puta, tá afetando a saúde, não tá bacana. E aí você cria uma revolta interna, de falar assim, eu preciso mudar. Daí acho que esse é o gatilho que te tira do jargão aí da zona de conforto. Você fala, eu vou parar de procrastinar, eu vou acordar meia horinha mais cedo, eu vou começar a correr, eu vou começar a treinar, vou melhorar a alimentação. E aí nessa hora que a gente fala, puta, tô virado no Jiraya. Eu vou fazer a coisa acontecer, eu vou mudar, vou quebrar esse paradigma aí, eu quero ter um... Não pelo corpo, claro que a patroa vai curtir, né? Se é com o corpinho melhor e tal. Claro. Mas pela saúde, cara. A saúde precisa ter, né, meu? Mas a mudança é difícil, meu. Ainda mais quando você já tá acostumado por determinado tempo, já é difícil você mudar. Cara, esse lance da mudança é que não tem como citar a galera do podcast que a gente assiste, né, cara? Mas Joel J, ele é atleta olímpico e tal, e ele falou um negócio bacana. Às vezes você fala assim, mas como que eu vou enxergar se eu estou procrastinando ou não? Olha a sacada do cara. É simples. Tudo que você fizer que a recompensa ela for imediata, quero tomar Coca-Cola. Recompensa imediata. Vou dormir mais cedo. Vou dormir tarde, também não vou acordar cedo. Não preciso. Vou dormir 10, 12, 15 horas, comer chocolate, talvez itabaná. Recompensa imediata. Isso é procrastinar. Quando a recompensa ela é a longo prazo, você está saindo da zona de conforto. Cara, eu vou comer esse chocolate. Poxa, mas eu estou de dieta. Eu fiz um compromisso comigo, com a minha saúde, que eu vou melhorar a minha saúde e esse alimento nesse momento não se encaixa. Aí você fala, putz, eu não vou fazer isso agora. Eu vou treinar, eu vou fazer alguma atividade física, vou melhorar a minha alimentação, porque lá na frente a recompensa vem. E aí é o start. Não é verdade. É porque... Mas isso também não tem só a ver com a condição de tempo, mas também tem a condição com que favorece essa mudança. Então, mudar as pessoas com as quais você anda, mudar uma postura, posicionamento, isso é uma coisa que, para mim, dificulta bastante. Então, por exemplo, você citou alguns exemplos, mas eu, por exemplo, eu falo de fazer exercício físico. Até porque a gente está em no segundo ano pandêmico, né? Enfrentando a pandemia. Difícil, né, meu? Então é difícil a gente poder ter acesso até academia, a qualquer tipo de evento esportivo. Mas a gente começa a ter que fazer mesmo dessa maneira. Então depende muito só da gente mesmo. Sim. Depende dos outros. Porque quando a gente vê alguém é incentivado, é motivado, a gente começa a fazer. Cara, é muito legal quando você tem uma pessoa que faz junto contigo. Mário Cortella tem uma frase que eu acho muito bacana. Tempo é questão de prioridade. Você fala assim, como assim tempo é questão de prioridade? Imagine hoje, você vai ser pai. Tá de quantos meses a Gabi? A Gabi vai fazer 3. Show. 3 meses. Você vai ser pai, nasceu teu filho. Você vai querer curtir a criança, é óbvio, primeiro filho, ainda mais. Aí, de repente, você tem um surto e vai para o hospital. O médico olha para você e fala assim, André, é o seguinte... Sua situação de saúde é precária. A partir de hoje, você só vai poder dormir 7 horas por dia, vai ter que correr 10 quilômetros todos os dias. Se você não conseguir correr, você vai andando. Se você não conseguir andar, você vai se arrastando. Se não conseguir se arrastar, você vai rolando. Vai ter que ser 10 quilômetros por dia. Senão, um dia sem exercitar e sem fazer essa atividade, você não vai poder mais ver o teu filho. Mas ele tem a ver com a recompensa. E aí, exato. Aí você fala assim, cara, você vai criar tempo. Você vai remanejar no emprego, Você vai dar um jeito de acordar, porque cada vez que você fala assim, cara, hoje eu tô cansado, mas eu vou ver meu filho. É por ele. É por ele. É por ele. E aí a coisa começa a mudar. Mas eu não acho que isso também vira algo contra a gente quando se torna demais o esforço e pouco proveito na recompensa? Então, por exemplo, vou trabalhar. Eu vou trabalhar 8, 9, 10, 11, 12, 13 horas e você não tem tempo suficiente para poder ter um tempo agradável, de qualidade com seu filho? Isso é perigoso também. Cara, eu li um livro há um tempo atrás chamado Trabalho 4 horas por dia.
Se eu não me engano, não vou lembrar o nome do autor, não quero chutar para não errar. Aí o cara fala assim que você precisa trabalhar 4 horas por dia para você ter um conforto e uma qualidade de vida melhor com a tua família. Vamos falar friamente, cara, como trabalhar 4 horas por dia, manter a minha remuneração e conseguir desfrutar melhor da família? Porque tudo aquilo que você foca expande. Então, se você foca só no trabalho, você vai querer trabalhar cada vez mais. Eu posso falar isso com prioridade porque eu já tive, sei lá, acho que a síndrome do trabalho. Queria trabalhar muito, porque eu aprendi isso com meu pai. Quanto mais ele trabalhava, mais conforto ele dava para a família e assim sucessivamente. Sim. Foi virando um círculo vicioso. E, na verdade, é o inverso. Os nossos filhos não vão se lembrar dos dias que você acordou de madrugada, dos dias que você chegou à noite e isso virou um círculo. Ele vai se lembrar do dia que você chegou mais cedo em casa, do dia que você foi com ele no parque, o dia que você andou de bicicleta com ele, o dia que você brincou com ele. Então, são essas coisas que vão ficar gravadas na infância. Sabe, eu falei contigo que eu estou participando da mentoria do 10 em 1, que é o pior ano da minha vida, e tem uma tarefa que foi chocante para mim. Você vai escrever 5 melhores momentos que você teve com o seu pai, 5 melhores momentos que você teve com a sua mãe. Para você que não teve um ou outro, Sim. Você vai fazer 10. Cara, foi difícil. Infância, eu não tive. Você não teve? Cara, eu não tive. Eu posso dizer assim, meu pai trabalhava, nós morávamos em Caieiras e meu pai trabalhava em Sorocaba, próximo da gente aqui. Então eu tinha que sair tipo 3 horas da manhã. Olha que loucura. Meu pai me levava aos sábados, eu ia até a empresa, o ônibus da empresa me levava para o clube da empresa, que era o clube dos metalúrgicos, e eu passava o dia sozinho no clube com algumas pessoas que estavam lá sem conhecer absolutamente ninguém. Mas na cabeça do meu pai, esse esforço de me levar, de eu ir com ele, acordar de madrugada e tal, era um momento que ele estava me proporcionando. Quando, na verdade, não era isso que eu enxergava. Eu queria que meu pai estivesse lá comigo. Minha irmã, sei lá, minha mãe, coisa parecida, mas não podia. Então veja como uma inversão disso. E algo que hoje eu estou tentando mudar. É difícil pra caramba. Não é tempo com os filhos, mas é qualidade de tempo com as pessoas que de fato importam para você. É uma coisa interessante isso daí, quando você fala assim, em tempo de qualidade, porque hoje a gente percebe que cada dia mais a tecnologia tem nos afastado dos relacionamentos interpessoais. Então, o celular, a gente senta numa mesa para almoçar, você pode olhar que sempre vai ter alguém mexendo no celular. Verdade. Quanto mais novo e já tem um celular, ele vai estar mexendo no celular. A gente pode até falar de algo que aconteceu essa semana. Você foi acompanhar a Gabi no médico, eu falei, cara, põe teu celular no módulo avião. Eu acho que de repente na hora você deve ter pensado assim, pra quê, mano? Se alguém ligar lá, eu respondo rapidinho. É automático. Eu vou até falar para você que, na verdade, quando eu cheguei lá na clínica, a gente entrou e eu coloquei no modo avião. Só que daí a gente teve um tempo de espera e no momento que a gente sentou para esperar, para ser chamado, para ser atendido, e daí eu liberei o celular, até porque eu estava conversando com ela sobre algum assunto específico, e daí a gente foi até ver junto alguma coisa na internet, e daí recebi várias mensagens, e daí aquela vontade de responder. E eu preciso ajudar até o pessoal no qual a gente, em relação ao trabalho, e respondi alguns, né? Aí eu voltei no modo avião. Só que em todo esse tempo eu ficava meio que... Será que aconteceu alguma coisa? Tanto que quando a gente saiu, terminou o atendimento, a gente saiu e foi pro carro, a primeira coisa foi tirar do modo avião. Cara, isso é tal automático, né, gente? Eu quis tentar, de alguma forma, influenciar essa experiência contigo, porque, minha esposa está aqui, e ela pode comprovar isso. Quando nós engravidamos o Gustavo, e aí, vai nascer. Legal. Vai nascer e tal, 5 dias por lei, eu podia ficar 5 dias com ele. Cara, eu não fiquei. Eu fiquei com ela no hospital à noite, daí eu fui trabalhar de manhã, e depois eu retornei à noite. E qual que era a minha válvula de escape? Não, meu gerente é um crápula. O cara não deixa, e eu preciso trabalhar, porque eu preciso vender, porque eu preciso suprir, tudo mais. Na verdade, eu me condicionei a isso. Sim. Eu autorizei ele fazer isso comigo. E nos meus 2 filhos, eu não tive isso, cara. Mas é que é o medo de perder. Só que se a gente começa a perceber que o medo de perder é muito pior se a gente for pensar em perder o tempo de qualidade com nossos filhos. Então, como você falou, você tem 2 meninos. Eles vão crescer.
Se você não for presente agora, lá na frente você não vai ter mais chance de escrever uma nova história. Você não vai ter mais chance. Cara, não tem volta. E não tem volta. O mais velho, o Gustavo, o que aconteceu? O Gustavo, ele começou a andar de bike em casa, mas eu não vi meu filho andando de bike. Porque eu era tão focado no trabalho que quando a Gra falava assim, o Gustavo deu as primeiras pedaladas e tal, entrava no ouvido e saia no outro. Eu não via tamanha importância naquilo, até achava meio fútil. Pô, tô andando de bicicleta normal, andando de bicicleta, tá, pá. E é uma puta vitória, né? Uma puta conquista. Cara. Quando nós mudamos para Tatuí, que eu sou de São Paulo, né? Vim para Tatuí agora. Eu entrei nessa loucura de novo. De querer trabalhar. E aí tinha uma atividade para fazer dentro do treinamento que eu estou fazendo, que era escolha um dos filhos e passe um momento de qualidade com esses filhos. Você vai pegar ele em algo que ele não sabe fazer ainda, vai mentalizar, vai fazer ele se enxergar fazendo aquilo e você vai acompanhar e registrar esse momento. Eu estava indo trabalhar no segundo negócio que nós temos, daí ele falou, papai, eu queria andar de bicicleta com você, você me ajuda? Cara, desci do carro, minha esposa foi pro trabalho, falei, tá, o papai vai te ajudar, só que é o seguinte, senta na bike, tirei as rodinhas, fecha os olhos e começa a sentir você andando de bike. Imagine você pedalando, o vento batendo no seu rosto, você andando, pegando velocidade, andando e fazendo curva e tal, só que ele tava parado. Olha que doideira, mano, você tá falando que eu sou muito louco. E aí ele mentalizou aquilo, cara, ele viajando e eu falando pra ele, viajando, vamos começar a andar. Cara, ele andou de bicicleta, velho. Correndo, segurando, de repente ele tava andando sozinho, andando. É uma das fotos que eu tenho hoje no meu Instagram, que é o momento mais lindo pra mim foi, cara, eu pude acompanhar isso. Cara, isso é louco. Foi muito louco, velho. Eu tenho 3 filhos, tem a Maria Luísa, que não mora comigo, e o Gustavo Miguel, que mora comigo. Então dela eu já não ia vivenciar mesmo, porque não mora comigo. Mas os dois, cara, eu tenho a obrigação de vivenciar isso. Sim. E eu não pude vivenciar algumas coisas com o Gustavo. E agora estou tentando tirar o DEF com o Miguel e aproveitando para ficar um pouco do lado dele. E se você vê que há uma geração aí, né? Há uma lacuna na geração que foi traumatizada por causa disso, que o pai não foi presente. Então é por isso que tem muita coisa hoje acontecendo em relacionamento conjugal, porque lá atrás, na infância, o pai e a mãe não deram suporte suficiente. E às vezes não foi culpa. Sim. É uma geração toda que aprendeu assim. Você vê os nossos avós, eles tinham uma maneira, então uma boa parte trabalhava na roça, era um trabalho muito mais árduo, aí não tinha tempo nenhum com os filhos. Aí eles cresceram, os filhos cresceram, se tornaram pais, se aproximaram, mas ainda assim, ainda não eram tão presentes. Eu falo porque os meus pais, eu tive uma infância, na verdade, maravilhosa. Meus pais sempre foram muito presentes. Mas meu pai ele trabalhava o dia todo. É igual mesmo. E eu tenho essa imagem assim, meu pai... era até engraçado, porque quando eu aprontava, eu me falava assim, espera seu pai chegar. Porque meu pai nunca tava. Só que eu já me preparava para quê? O que eu fazia? Eu pegava o chinelo, a cinta e escondia. Então já tinha até os meus mecanismos aí para se salvar. Mas quem mais batia, o pai ou a mãe? Na verdade, assim, chegou um tempo que a da mãe não doía mais, né? Então eu tava tranquilo. Então ela batia, ela sabia, eu dava risada, então... Cara, eu apanhava por esporte. Minha mãe acordava e te dar um cacete. Mas dos dois... Isso é muito interessante. Isso é muito engraçado. Verdade, cara. Apanhava por esporte. Minha mãe batia demais, mano. Verdade. Tudo apanhava, velho, tudo. Minha mãe era muito nervosa. Mas você era meu virado também. Não era, cara. Não, imagina. Imagina que não era. Cara, eu apanhei bastante. Mas eu vejo hoje, né, que há outras maneiras de você educar uma criança. Eu respeito totalmente quem decide por não bater, quem bate também, claro que com as devidas proporções, né? Mas eu apanhei e eu acho que me fez muito bem. Eu lembro que eu até tava contando isso atrás, que a última vez que eu apanhei, eu tava no terceiro colegial já. Puta, velho. Já tava na escola, meu pai foi me buscar e eu aprontava demais na escola. Minha mãe falava assim que ela rezava pra Deus pra que eu terminasse logo, que eu passasse logo o ano. Porque eu aprontava demais. Era direto na diretoria. Aí um dia meu pai foi me buscar e ele falou, o que tá acontecendo? E daí eu tinha tocado o sinal da escola, só que não tinha sido eu, mas sobrou pra mim. Aí ele tirou, você vai trabalhar. Eu já trabalhava com ele no período da tarde. Uhum. Você vai trabalhar? Eu falei, não vou.
Você vai, não fui eu que fiz o que tô sendo acusado. Não, você vai, não importa. Agora você vai, não vou. Ah, então vai à força. Aí eu cheguei na loja assim... engolindo o choro. E nessa época não tinha esse lance de bullying, você não tinha esse negócio de chorar. Você chorava, mas engole o choro, você não podia chorar. E como que faz? Mas como que faz? Então era bem complicado, era bem difícil. Pô, falando de infância, o que marcou a sua infância, cara? Cara, o que marcou, quando você começa a falar até mesmo sobre presente, cara, na verdade eu tenho, até como eu falei pra você, meus pais, eles foram pais muito presentes e foram pais muito cuidadosos com a gente, sabe? Se a gente estiver muito próximos, assim. Eu tenho 2 imagens na minha cabeça assim, que me lembram que me chamam bastante atenção. Meu pai, ele trabalhou a vida inteira, na verdade a minha vida inteira, né? Ele trabalhou no mesmo lugar, que é até de alguns amigos nossos, que na verdade fizeram parte da nossa família mesmo, né? Que é uma loja aqui em Tatuí, Equipar. E ele trabalhou a vida inteira lá. E eu achei legal porque ele sempre era uma praça no qual tinha uma padaria, que era um restaurante na esquina. E o meu pai, todo domingo, ele levava a gente pra almoçar junto de família. E uma coisa que é até uma coisa bem assim, boba. Que eu lembro que a gente terminava de almoçar, nós 5, né? Porque eu tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. E cada um podia pegar um sorvete. Porque acho que a situação na época não era tão boa, né? Era meio precária, então cada um podia comprar um sorvetinho. Só que naquela época o corneto era baratinho ainda. Não era o dia de hoje, o dólar né? não estava tão alto. Eu tenho essa imagem na minha cabeça que sempre era com a família junta, unida. Eu lembro que sempre a gente foi muito unido, assim. Embora que a gente vivia em pé de guerra, né? Eu e minhas irmãs nossa, a gente brigava demais. Mas a gente se dá muito bem, a gente é muito unido. E outra imagem também é uma imagem do Natal que eu tenho, que eu lembro que eu queria muito ganhar um videogame. E daí meu pai me deu de Natal um Super Nintendo na época. Que da hora, cara. Já tava no Play 5 já, mas foi o Super Nintendo. Mas, eu lembro que até hoje, assim, eu tenho essa imagem, assim, é uma imagem que me traz muita nostalgia, é um sentimento muito bom, assim. Embora tenha a ver com o valor de preço, né, mas a família junto, tava reunida, e cada um ganhou um presente. A gente dividia um quarto em 3 crianças, né? E daí cada um no pé tinha um presente. Aí a minha irmã ganhou um presente que ela queria, a minha outra irmã ganhou outra. E a gente sempre foi muito humilde. Sensacional. Sempre foi muito humilde, mas nunca faltou nada. Meu pai nunca deixou faltar nada também, e eu sou muito grato a eles por isso. Isso é top, cara. É um momento muito bacana. Acho que pra mim o que mais marcou, você sabe que eu amo carne, né, meu? Sim. Meu pai eu considero meu pai um mestre churrasqueiro, porque... Ah, ele manja mais do que você, então? Imagina, meu pai atropela rapaz. Muito bom. É uma ofensa falar que você manja. Putz, grilo. E assim, os momentos que meu pai sempre trabalhou muito. Eu não tive aquela infância de falar, puta, passei necessidade. Não passei, cara. Meu pai sempre trabalhou pra caramba, tal, sempre teve as coisas em casa, não tinha luxo. Mas a gente sempre teve lá os brinquedinhos, os negocinhos e tal. Tinha mistura. Tinha mistura sempre e tal. Só que falando da mistura, era diferente de hoje, né, cara? Porque naquela época, por exemplo, domingo era sagrado, era macarronada com frango. Sim. Dificilmente a gente saía pra comer fora, isso era um fato. Eu falava pro pai assim, puta, pai, queria comer uma carninha, né, um churrasquinho. E, puta, meu pai ia com todo carinho, preparava, e eu não perdia tempo, né? Ele investia tempo em mim ensinando a montar carne. Olha só. Só que essa época eu já estava meus 15, 16 anos. Assim que põe no espeto, assim que corta, assim que salga, depois você tira, assim que você acende a churrasqueira. Eu acho que essas são as fases que marcou na minha vida. E até hoje eu sou viciado em macarronada. Minha esposa está aqui, pode comprovar. Macarrão à bolonhesa de Mamãe Maria é top, sensacional. Ninguém ganha. Nossa, eu lembro de domingo. Pensei no macarrão bolonhesa, eu já lembro da minha mãe. A senhora lá cozinhando, preparando e tal. Foram fases muito marcantes da minha vida. O que mais me marcou foi a descoberta da gravidez da minha irmã. Acho que eu te contei isso ainda, né, cara? Não, essa história eu não desconheço. Eu e a minha irmã brigava direto. E aí um dia eu queria assistir Mestre dos Magos. E ela também ia assistir. A briga era para quem ia segurar o controle. Olha que treta. Os dois queriam assistir o mesmo desenho. Minha irmã é alguns anos mais velha do que eu. Mas tinha que segurar o controle para ter o controle do volume da televisão. Porque eu tinha um pouco de deficiência auditiva e ela ouvia bem pra cacete. Ela queria ouvir baixinho, eu não ouvia, eu queria aumentar. Ficava aquela treta. O que aconteceu, cara? A gente começou a brigar. Eu dei um chute na barriga da minha irmã. Resumindo, hospital.
Hospital, você tá grávida. Cara do céu. Imagina a treta que não deu em casa. Mas assim, ninguém sabia ainda? Ninguém sabia? Não sabia, nem ela sabia. Ou ela sabia, mas não ia contar ainda pra minha mãe e tal. Mas essa foi a deixa, acabou acontecendo e descobrimos que ela tava grávida. Seu chute descobriu a gravidez da sua irmã. Você vê, cara. Acho que tá dia da minha sobrinha. Deve ter a cabeça meio amassada por causa disso aí. Que maldade. Que maldade. Ai, caramba. Poxa, cara, eu acho que esse podcast surgiu numa hora muito legal. A gente bater esse papo, bacana pra caramba. E os projetos, André? Vamos falar de futuro. 5, 10 anos pra frente. Cara, eu acho que esse ano eu vou estar entrando no maior projeto da minha vida, que vai ser a paternidade. Legal. Então, meu filho ou minha filha vai chegar, a contagem é para dezembro. E grandes expectativas. Na verdade, assim, um dos sonhos da minha vida é ser pai. Eu sempre quis. Da hora. Na verdade, quando eu casei, né? Eu tô fazendo aí 4 anos de casado. Quando eu casei, eu já queria, assim. Só que como a Gabi é um pouco mais nova do que eu, então eu também respeitei, né, o tempo dela, fazia faculdade na época, ela terminou a faculdade. Então, assim, entrou tudo num momento propício. Hoje o trabalho está indo bem, está funcionando, graças a Deus. Todos os outros relacionamentos que eu tenho na minha vida, sabe, com minha família, com os amigos, está tudo indo muito bem. A gente acabou de mudar numa casa maior. Até já foi um pouco pensando mesmo nisso, né? Uma casa com mais quartos. E eu acho que é o maior projeto que eu tenho. Agora, eu também tenho alguns outros sonhos na minha vida. Um deles também é esse, de produzir conteúdo. Que legal, cara. Eu sempre quis produzir, sempre falava pra Gabi, porque eu sou formado em rádio, TV e internet, né? Sensacional. Comunicação social. Então, eu já fiz bastante coisa audiovisual, né? Já fiz programa de televisão, né? Que, na verdade, a gente disponibilizava na internet. Já fiz alguns produtos, já gravei filme casamento, já trabalhei com um monte de coisa. E daí agora chegou, acho que é algo que realmente eu encontrei prazer. Acho que só de preparar a sala eu já curti pra caramba. Não, foi sensacional. Eu tenho desejado investir nisso, sabe? Legal. Investir esse tempo, esse recurso e fazer meu dinheiro trabalhar também, né? Dogecoin agora. Ela, moça, dá uma força lá, hein, meu pô, velho. Mas e você? Quais são os projetos futuros aí? O que vem pela frente? Cara, eu acho que eu sou um eterno sonhador por algumas coisas, né, meu? Que eu casei com uma mulher que me traz pra terra, às vezes, que eu tô muito no mundo da lua, né, cara? Ela me dá um tranco pra baixo. Mas eu penso muito no mundo digital. Eu acredito, sim, que é um mercado muito promissor para ambos os aspectos. Eu vejo que quem não tem a empresa física dentro do digital, logo vai perder mercado para quem está chegando. Eu penso em ter alguns negócios durante esse período. Na verdade, dentro do meu plano de vida dos próximos 5 anos, alinhado com a minha esposa, é termos 5 fontes de renda, negocinhos pequenos, médios e grandes, sendo um que seja o principal. Mas esse é o nosso desejo. Eu sou um cara que... Eu sempre tive o sonho de trabalhar por conta, desde moleque. Não fui aquele cara que sabia fazer muita coisa, como eu acabei de falar. Eu nunca fui um brilhante em muita coisa, mas sempre fui bom em tudo aquilo que eu fazia. Sim. Lavava peça, lavava direitinho, mas também não era melhor. Tudo que eu ia fazer, sempre deixava um rabinho. Nunca fui o cara 10. Sempre fui o cara 8. Mas também 8 tá bom, né, meu? A média é 5, tá? 8 tá legal. E eu sempre tive esse sonho de querer ter alguma coisa, mas não sabia o quê. Meu pai gostaria muito que eu fosse torneiro mecânico ou metalúrgico. Eu queria ser mecânico por influência da família. Acabei invertendo os cursos no Senai, me tornei mecânico e não me tornei metalúrgico. Hoje ainda faço parte do segmento automotivo, que eu acho sensacional, gosto pra caramba. Mas eu vejo um futuro de algo fora do físico, fora do palpável, fora daquilo que você tem que estar presente e tudo mais. Eu vejo que hoje eu consigo... Nós, na verdade, né? Dá pra gente fazer uma boa receita, um bom negócio, sem propriamente ter estoque, ter logística, ter esse monte de coisa. Eu me considero um grande aventureiro, já trabalhei em algumas áreas bem diferentes,
Já trabalhei com sorvete, com a família do meu sogro. Já trabalhei com logística por uma transportadora que nós montamos. Já tive centro automotivo, já tive oficina mecânica, já tive eletricista de auto. Podem perceber que quebrei todos. Até pela sina de querer tentar, mas nunca saí do meio automotivo. E aí continuo no meio automotivo, mas com uma cabeça nova, com uma experiência, com um pouco mais de bagagem para tentar conquistar. E faz toda a diferença. O que eu gostaria muito, nos próximos 10, 15 anos, é ter uma liberdade geográfica de poder fazer o meu negócio funcionar sem propriamente estar presente. Porque eu vejo que assim, um empresário ele não faz a empresa. O empresário ele monta o time e o time faz a empresa. Só que é difícil delegar, cara. É difícil delegar aquilo que você não faz com excelência, mas você faz bem, funciona. Sim. Você delegar para alguém porque você quer que a pessoa seja igual a você. E, na verdade, a pessoa não é igual a você. Cada um tem um jeito. Posso afirmar que, por exemplo, no teu caso, você trabalha comigo já há um tempo. No começo eu queria que você fosse o Thiago vendendo. Mas você é muito diferente. Você é muito melhor do que o Thiago vendendo. E, às vezes, isso batia um pouco no orgulho. Quando eu vi você fazendo algo melhor do que eu fazia, eu falei, caçamba, mano. O cara tá fazendo melhor do que eu. E aí, poxa, é a hora de delegar. Alguém que está fazendo com mais excelência do que você, está entregando um resultado maior do que aquilo que você esperava, está superando as suas expectativas, é a hora de delegar. Sim. É a hora de soltar a mão, passar por cima do orgulho, entender que o cara está jogando no mesmo time e aqui agora o negócio vai começar a funcionar. Então esse é o meu principal desafio de fazer isso acontecer e envolver a minha esposa dentro de tudo aquilo que a gente tem hoje. Não é muita coisa, são alguns bilhões e trilhões de dívidas. Todo mundo está esperando milhões de dólares, né? É que você ainda não falou o valor que você investiu nesse podcast. Cara, deixa pro próximo episódio. Tem que deixar pro próximo, porque hoje, felizmente, as nossas esposas estão aqui. Exatamente. E a gente fez alguns saques de algumas contas diferentes lá nas Ilhas Caimãs, para que ninguém observasse quanto saiu. Mas foi uma experiência muito legal comprar esses equipamentos. E detalhe, hein? A gente comprou os pedestais da tomate porque não tira a cebola. Ele fez a piada, ele conseguiu. Mas sabe que é uma coisa que você falou agora e me chamou a atenção, porque eu acho que, bom, pelo menos um pouco que pareceu que você sempre fez muitas coisas que geraram um retorno financeiro. E, claro, você chegou até, como você contou, você quebrou, mas por determinado tempo você teve um retorno financeiro. Só que talvez nem todas elas você encontrasse um prazer em estar executando. Eu acho que tem meio caminho inverso. Eu teve muitas coisas que eu fiz na minha vida, muitos projetos, eu não tinha retorno financeiro, mas eu fazia o que eu tinha prazer em fazer. Olha que você vê, cara, que diferente. E eu deixei de um tempo disso e comecei a pensar, mas peraí, eu preciso também trazer o melhor para minha casa, trazer o melhor para minha esposa, trazer o melhor para minha família. Então, comecei a encontrar coisas que trariam para mim um retorno maior. E quando a gente começa a falar em preparar conteúdo, né, em construir conteúdo, até mesmo no digital, como você acabou comentando, a gente vai buscar sempre coisas que a gente vai encontrar prazer em fazer. Pode ser que algumas coisas em trabalho sejam cansativas. Ontem mesmo a gente passou um dia totalmente estressante. Verdade. Daí no final do dia a gente veio pra cá ainda pra montar a sala com a esperança de gravar, acabou não conseguindo. Mas hoje já pegamos um feriado, olha, curtindo, fomos lá resolver algumas coisas e já viemos pra gravar hoje. E se isso daqui se torna traz um retorno financeiro, a gente encontrou a chave. Cara, a gente encontrou E é bem interessante isso, né, meu? Trabalhar com aquilo que você gosta. Você imagina só, você trabalhar 10, 15, 20 anos da sua vida infeliz. Trabalhar só pela grana. A grana é importante. Eu não quero desmerecer de forma nenhuma o dinheiro. Ele é importante. Ele é um divisor de água em muita coisa que a gente precisa. Porque se seu filho está com fome, se não tiver dinheiro, você não compra comida para ele. Então você precisa da grana. Mas tem que ter um prazer, cara. Tem que ser feliz naquilo que você faz. Tem que encontrar um equilíbrio entre o esforço e a recompensa para que um não sobressaia o outro e você consiga fazer um bom resultado, ser feliz naquilo que você faz. E hoje eu acredito que se eu fizer uma avaliação, sabe aquela avaliação de final de ano? Você fala, bom, eu emagreci 2 quilinhos, eu queria ter X na conta. Toca a musiquinha lá, valeu a pena. Exatamente. Eu prometo que vou fazer, no fim não faz nada.
Em alguns momentos, conversando com a minha esposa, se a gente for avaliar nossa vida, nosso casamento, nossa família, 2 anos atrás, tudo aquilo que a gente já passou. E olha que nesses 10 anos juntos, já passamos poucas e boas. Passamos assim, a gente fala, pô, você tinha retorno financeiro. Já tivemos sim retorno financeiro, mas quando nós quebramos, que não foi uma vez, 3 ou 4, né, amor? Eu cheguei ao ponto do meu sogro ter que fazer a despesa da minha casa. Cara, isso é muito humilhante. Quebrou forte. Para um homem isso é desleal, cara. Você se sente um nada. Porque todas as vezes que eu quebrei, rapidamente eu me recoloquei no mercado. Isso é fato. Mas quando você entra numa empresa, você tem um delay para você receber seu primeiro pagamento, seu primeiro comissionamento e tal. E quando eu entrava na empresa, imagine só, passando necessidade em casa, 2 crianças pequenas, ela sem poder trabalhar, porque tinha que ficar com as crianças. Então eu dava o meu máximo. Acho que por isso eu acabei viciando. Eu queria trabalhar. Atrapalhou bastante. E aí a gente fala assim, cara, como que era, né, meu? Como que era 2 anos atrás? Às vezes você está almoçando num restaurante legal, está andando num carro melhor, está adquirindo algumas coisas que você sempre quis ter. E aí eu escuto o feedback, por exemplo, dos nossos filhos. E aí, o que você achava lá? Como que era aqui? Como que era lá e tal? E esse feedback ser positivo, aí penso, tô no caminho, cara. Você está realizado. Encontrou a realização. Eu acho que alinhando algumas coisas, corrigindo, eu tô encontrando o caminho certo. Talvez demorei para encontrar o caminho, mas o negócio é não parar. Você não precisa chegar muito rápido e tal. Você não pode parar. Você vai galgando, e uma hora a coisa vai acontecer, porque é a lei da semeadura, eu acredito muito nela. Você planta, daí vai ter o período lá de colheita e tal, ela vai germinar e tudo mais, você vai ter que regar, mas uma hora vai nascer a arvinha lá que vai te dar um fruto. Daí esse fruto é o fruto do nosso trabalho. Tem um cara que ele fala assim, o nome dele é Gustavo Paiva, ele é um pastor, ele fala que demora muito para acontecer algo de repente, algo assim. Então, você falou uma verdade agora. Às vezes a gente acha que a pessoa que está conquistando algo, foi de hora pedir, o cara tem sorte, o cara acertou naquele momento, no que ela postou, mas na verdade o cara já está há anos ali batalhando, estudando, se preparando. É isso que falta muito. Até digo até mesmo pela questão do brasileiro mesmo. O brasileiro ele tem essa condição de querer tudo que seja muito fácil. Tudo muito rápido, na verdade. Então, né? Nunca é. E nunca vai ser. Mas sabe o que eu vejo, cara? Nós vivemos a geração mais fútil, no meu ponto de vista, porque é a geração do fast food. Bom, eu não sei, eu fui do interior, minha família é de Minas Gerais e tal. E eu fui para lá recentemente. Então eu via, por exemplo, minha tia cozinhando feijão na panela de barro, no fogão a lenha. Cara, 2h30, 3 horas para cozinhar esse feijão. A carne demora para fazer. E a gente vê, hoje não, cara. Você pede uma panela de pressão lá, rapidinho, já bateu, tá pronto, pode comer. Você compra enlatado, se liga no restaurante, o cara te entrega, você quer o lanche, te entrega, tudo muito rápido. Imagina a nossa cabeça. Tudo isso fica gravado, porque tudo é experiência. Você concorda comigo? Claro. Por exemplo, uma criança, quando nasce, ela não tem medo de pôr a mão em uma cobra, porque ela não tem a experiência de saber que a cobra é venenosa e pode machucar ela. Ela não tem essa experiência. Então, a partir da experiência, sendo ela positiva ou sendo ela negativa, que a gente cria as nossas crenças. Aquilo que eu acredito, aquilo que eu não quero fazer, aquilo que eu quero me afastar. E tudo isso tem relação. Você fala, caramba, eu vou empreender. Hoje, empreender no Brasil é considerado uma loucura. Porque as pessoas não querem viver a experiência de ser empreendedor. Elas querem, por exemplo, olhar a experiência do André, que de repente fez e não deu certo, e falar, cara, eu vou fazer e também não vai dar certo. Mas ela pode olhar a experiência de um cara que fez e deu certo. Sim. Qual das duas eu vou avaliar? Mas qual que é o preço que eu vou pagar? Aí quando o cara explode, fala assim, caramba, mano, de repente o cara, pum. Não é, velho. É o que você falou agora, o de repente demora muito. Porque só quem passou sabe o que é. E é muito engraçado porque as pessoas elas vão olhar e vão definir você assim. Sim. Elas não vão definir você pela luta que você
batalha todo dia, né? Elas vão definir pelo que você tá vendo ali exposto no momento. Eu percebo que eu virei algumas chaves na minha vida, em um curto espaço de tempo, que foi de coisas que eu me preparei por anos. Hoje, onde eu atuo, no cenário que eu atuo no trabalho, todo mundo fala pra mim, nossa, mas foi tão rápido assim o seu crescimento. Mas ninguém observa que eu trabalho há mais de 15 anos com a mesma coisa que eu trabalho. Eu trabalho há 15 anos fazendo dia a dia. E isso já vem dos meus pais, não. Vem do meu pai, que também faz a mesma coisa. E daí me preparou para que hoje eu consiga ser muito bem resolvido no que eu faço. Só que essas pessoas, elas não vão observar. Não vão observar nunca. Ser bem resolvido. Acho que essa é a palavra, viu, cara? Pra gente hoje que procura pessoas pro mercado de trabalho, você fala assim, ser bem resolvido. Pessoas bem resolvidas agregam bons resultados na empresa porque ela está bem resolvida na casa, na família, no trabalho, na vida espiritual, na vida com Deus. Bom, acho que esse bate-papo foi muito legal. Foi um prazer imenso te ter aqui. A gente volta no próximo episódio. Eu vou estar aqui, você vai estar aqui no próximo episódio? Cara, eu vou estar aqui com muita felicidade, com a nossa caneca do Virada no Jiraya. E é isso aí. Vamos preparar um próximo tema. Para você que nos assiste, muito obrigado. É isso aí. Esperamos você no próximo episódio. E queremos agradecer, então, primeiramente, as nossas esposas, né, que nos apoiam. Graciele Pinheiro. Gabriele Guerra. Que em breve elas vão estar aqui, né, na mesa. É isso aí. Cara, eu acho que até o próximo podcast nós poderíamos entrevistar as nossas esposas, ou elas se entrevistarem, né? Seria legal. Muito bom, seria muito bom. Só que a gente vai ter que comprar mais um microfone, que só tem 3. Mais investimento. Aí aumentar um pouquinho o investimento do podcast, mas legal. Tá tudo bem. Então, queremos agradecer também a EcoDecor, que preparou essa parede linda aqui. Show, né? É isso aí. Muito obrigado. Procure lá no Instagram, que eles fazem um preço camarada e um material, assim, excelente mesmo, com grande excelência. É isso aí, galera. Segue a gente lá nas nossas redes sociais. Instagram. Virada no Jiraya PDC. Sim, estamos no Instagram e no decorrer do tempo nós vamos estar aí colocando as outras principais redes. Plataformas. As principais plataformas vão estar aí online. É isso aí, galera. Valeu. Tchau, Até tchau. a próxima. Virada no Jiraya. Tamo junto.